Entre 1º e 6 de março, uma série de operações foi realizada na região de fronteira entre o Equador e a Colômbia por uma força-tarefa conjunta dos Estados Unidos e do Equador. O Pentágono anunciou que havia bombardeado um ponto de apoio pertencente a uma organização terrorista, designada, com o exército equatoriano atuando como força terrestre. No entanto, a mídia local e, posteriormente, o New York Times, relataram uma realidade diferente. O ataque havia atingido uma fazenda de laticínios. As reportagens documentaram tortura, casas incendiadas, gado morto e o bombardeio de estruturas civis. O Grayzone conversou com uma testemunha ocular, Vicente Garrido, vice-presidente da comunidade, que descreveu o que aconteceu. The community's vice president described what happened. Bueno, bien. Como le comentaba, ¿no? Pues, Thank you for giving me the opportunity to share what took place. Obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar o que aconteceu. Do dia 1º ao dia 6 do mês, vivenciamos incursões militares aqui no assentamento San Martín. Durante esses eventos, soldados cometeram diversos abusos sem jamais informar a comunidade por que estavam agindo contra nós, incluindo a queima de casas. Ao longo desses dias, fomos submetidos a operações violentas realizadas sem aviso prévio, queimando e bombardeando casas e detendo membros de nossa comunidade. Até hoje, não recebemos nenhuma resposta do governo explicando por que essas ações foram realizadas contra as pessoas que vivem aqui no assentamento San Martín. O governo tem apresentado sua ação militar como um grande sucesso contra esses grupos armados. Qual é o seu comentário sobre? Bem, algo que, como eu disse, não faz sentido porque... Bem, não. Como eu já te disse, isso simplesmente não faz sentido. Neste caso, mostramos que esses lugares não eram acampamentos, como o governo afirma, mas sim as casas dos camponeses que vivem aqui. Afinal, se realmente fossem acampamentos, como o governo diz, você sabe muito bem que o acampamento de um grupo armado não ficaria exposto à vista de todos. Quero dizer, sinceramente, como alguém poderia comparar uma fazenda de gado a um acampamento militar? Sob o governo do presidente Daniel Noboa, influenciado pelos novos poderes geopolíticos de Trump, o Equador está se tornando o que a Colômbia foi, sob Álvaro Uribe, nos anos 1990. Uma colônia militar dos Estados Unidos, projetando poder sobre áreas estratégicas do continente. O ataque contra agricultores em San Martín, Equador, pode não ser um incidente isolado, mas parte de um padrão mais amplo de contra-insurgência dos Estados Unidos, produzindo o que em outros países ficou conhecido como falsos positivos. Alvos civis, apresentados como vitórias militares, como as 163 pessoas mortas em barcos no Caribe, condenadas sem juiz, culpadas sem provas reais, e apresentadas como uma pontuação que se encaixa na narrativa, uma espécie de jogo que supostamente estamos vencendo. Basta olhar os números. Em 30 de março de 2026, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, delineou um novo marco geopolítico que chama de Estratégia da Grande América do Norte. É por isso que o presidente Trump traçou um novo mapa estratégico, da Groenlândia ao Golfo da América, descendo até o Canal do Panamá e seus países vizinhos. No Departamento de Guerra, chamamos esse mapa de Grande América do Norte. Por quê? Porque toda nação e território soberano ao norte do Equador, da Groenlândia ao Equador e do Alasca à Guiana, não faz parte do Sul global. É o nosso perímetro de segurança imediata neste grande bairro em que todos vivemos. Dentro desse contexto, regiões como o norte do Equador deixaram de ser periferias distantes e passaram a fazer parte do perímetro de segurança dos Estados Unidos. A área onde você mora, você diria que é segura ou insegura? Como é a vida aí? Bem, quanto à área onde vivemos, imagine só. Estou nesta região há quase 40 anos.
Nós ganhamos a vida de diferentes maneiras. Alguns de nós criam gado, enquanto outros se dedicam à agricultura, cultivando produtos como café, cacau, milho, arroz e assim por diante. Basicamente, tudo o que a terra nos oferece. Basically, everything that the land produces. Como você se sente em relação ao governo do país em que vive? Recorrer a uma ação militar contra você, em vez de realmente entrar em contato e fazer perguntas para aprender o que deseja saber? Não, bem, apenas imagine, é exatamente o que queremos. Clareza. What we are asking for is simple. Clarity from the O government. que estamos pedindo é simples: clareza por parte do governo. Queremos que eles se sentem e dialoguem com o povo de San Martín, a comunidade que foi diretamente afetada. Como mencionei, muitos de nós vivemos aqui há quase 40 anos e nunca experimentamos nada parecido vindo das Forças Armadas Equatorianas. Esse tipo de ação, bombardeios e ataques semelhantes, eram coisas que costumávamos ouvir sobre a Colômbia durante seu período de conflito. Mas aqui em nosso país, no Equador, nunca hemos vivido nada assim antes. We had never experienced anything like this before. It is only under the current administration that we are seeing. É apenas sob a administração atual que estamos vendo esse tipo de situação pela primeira vez, especificamente o incêndio e o bombardeio de casas. A verdade é que isso é algo realmente assustador e ainda não conseguimos entender completamente por que aconteceu aqui em nossa comunidade. O governo afirma que estava bombardeando acampamentos supostamente usados para treinamento ou outros propósitos. Mas, como eu disse, isso não foi um incidente isolado. Se tivesse sido apenas um único evento, talvez pudesse ser explicado como um erro. No entanto, houve 3 incursões distintas, realizadas em 3 fases, nos dias 1º, 3 e 6. The sixth. Que fue entre el primero, el 3 y el 6. What we are witnessing in Ecuador is not a conventional O que estamos testemunhando no Equador não é uma luta convencional contra o crime organizado. É a aplicação de táticas de contra-insurgência, empregadas não contra uma insurgência ideológica, mas contra a população civil. O objetivo declarado é combater as narcobandas, que também aterrorizam os moradores locais e não têm lealdade a nenhum objetivo social, apenas ao lucro dos peixes grandes, sejam eles quem forem. Em outras palavras, estão usando o exército para fazer trabalho de detetive. Ou talvez esse não seja o verdadeiro motivo. Pense nas 163 pessoas mortas em barcos, sem nenhuma inteligência por trás disso, apenas para servir à narrativa política do governo Trump. A doutrina de contra-insurgência tem uma longa e controversa história. counterinsurgency doctrine has a long and controversial history. South Vietnam and Cambodia, northwest of Saigon. The military mission is to make contact. It was formalized during Foi formalizado durante as guerras coloniais e, posteriormente, aprimorado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, quando o objetivo não era apenas derrotar grupos armados, mas também controlar o território por meio da dominação da própria população. by dominating the population itself. E nós precisamos trabalhar juntos, não apenas para ajudar a Colômbia, mas também para ajudar o nosso próprio país. The same logic will later shape operations A mesma lógica, mais tarde, moldaria as operações durante o Plano Colômbia, em que regiões rurais inteiras eram tratadas como suspeitas, sob a suposição de que civis poderiam ser simpáticos a movimentos insurgentes. Mas o Equador não é o Vietnã. Não é a Colômbia em meio a uma guerra civil. Não há um alinhamento ideológico em massa entre as comunidades rurais e as redes de narcotráfico. Essas não são populações mobilizadas por doutrina política. São agricultores, trabalhadores, famílias, pessoas tentando sobreviver em regiões há muito tempo abandonadas pelo Estado. E ainda assim, a mesma doutrina está sendo aplicada. Em vez de construir confiança, o Estado trata a população como uma ameaça. Em vez de obter inteligência por meio da cooperação, impõe força por meio do medo. Por favor, diga-me um por um, se não for muito incômodo. Please tell me one by one if it's not too much trouble. Sí, claro, con gusto le cuento. Vea, el día primero. Yes, of course. Let me tell you about it. On the first Sim, day, claro. Deixe-me contar sobre isso. No primeiro dia, por volta das 9 horas da manhã, eu estava caçando na selva quando ouvimos aviões sobrevoando.
Embora essas patrulhas fossem comuns, nunca haviam mirado nas casas antes. Mais tarde, membros da comunidade próximos aos primeiros focos de incêndio me ligaram. Seu Vicente, o senhor sabia que os militares queimaram casas neste setor de San Martín? Eu disse que não sabia e que verificaria com outras pessoas. Se não conseguíssemos respostas, organizaríamos uma delegação no dia seguinte para verificar a situação por conta própria. No dia seguinte, fizemos exatamente isso. Eles me ligaram. E Dom Vicente, o senhor está ciente de que os militares incendiaram algumas casas neste setor de San Martín? Ao chegar, confirmamos que várias casas na parte superior haviam realmente sido incendiadas. Relatei isso ao presidente do conselho paroquial, explicando que, segundo os moradores, os militares eram os responsáveis. Ele disse que investigaria por meio do gabinete do governador, mas até hoje não recebemos nenhuma resposta ou explicação dele ou de qualquer outra autoridade. No terceiro dia, por volta das 14 horas, as aeronaves retornaram, aviões leves e bombardeiros. Aircraft returned, light planes and bombers. Explosions occurred in the upper section, then another. Explosões ocorreram na parte superior, e então outra casa foi atacada. Jovens que trabalhavam na fazenda do vizinho Miguel foram detidos e maltratados, segundo testemunhas. Reuni membros da comunidade e fomos ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, vimos fumaça e percebemos que outra casa estava sendo incendiada. Os jovens estavam amarrados, com a cabeça coberta por sacos plásticos pretos. Quando tentamos falar com o oficial responsável, eles se recusaram e abriram fogo. Um de nós comerciantes registrou esse incidente. One of our companions recorded the incident. Neste vídeo, podemos ver os aldeões tentando conversar com os militares, que disparam tiros de advertência para mantê-los afastados. Os aldeões recuam enquanto os militares continuam atirando. On this video, we can see the villagers trying to talk to the military, who fire warning shots to keep them away. The villagers withdraw as the military keep firing. Venga, pa, que le van a tirar un tiro, hombre. No segundo vídeo da comunidade, podemos ver os aldeões reunidos, observando enquanto os helicópteros 3 trabalhadores embora. Isso mesmo. Shortly after, a helicopter arrived and took the. Pouco depois, um helicóptero chegou e levou os jovens embora. No dia seguinte, viajamos para Lago Agrio para perguntar sobre o paradeiro deles. Disseram-nos que haviam sido libertados nas primeiras horas da manhã, mas permanecemos céticos, sabendo que os militares raramente liberam detidos com facilidade. Mais tarde, confirmamos que haviam sido libertados sob coação. Foram advertidos a nunca mais voltar ao Equador, ou seriam mortos. Desorientados, com as cabeças ainda cobertas, não faziam ideia de onde estavam. Tratamos así mismo de acercarnos y ya la respuesta de ellos era que le decían, dígales que no se acerquen porque no respondemos. No dia 6 de março, a Força Aérea voltou ao mesmo local. Um vizinho recebeu ordens para se abrigar antes de um bombardeio. Nós nos organizamos novamente para nos aproximar,
mas os soldados obrigaram o vizinho a nos ligar e avisar para não chegarmos mais perto. Ouvimos a explosão a cerca de 400 metros de distância. The explosion from 400 meters away. Pero ya que fue demasiado tarde porque como le digo, ya cuando tratamos de vuelta a acercarnos a hablar con ellos ya no hubo la posibilidad porque The homes had already been As casas já haviam sido incendiadas, restando apenas as estruturas e algumas máquinas. Se tivéssemos sabido, teríamos tentado salvar o que fosse possível. Aeronaves continuaram sobrevoando por horas, impedindo que alguém se aproximasse. preventing any approach. una bomba que nos tiren encima porque la aviación igual sobrevoló por encima de nosotros varios que demorarían como unas 2 horas sobrevolando. To this day, there has been Até hoje, não houve nenhum diálogo com Tara ou os Midgovar explicando por que eles realizaram esses ataques contra a nossa comunidade. Parte del gobierno, pues, ¿por qué hicieron eso con la comunidad? Bem, eu tenho algumas perguntas, se você não se importar. Os trabalhadores que você mencionou que foram detidos, torturados, depois libertados e ameaçados, eles eram colombianos? Sí, yes, Sim, colombianos, são todos colombianos. Trabalhadores de lá, da fazenda. from the farm. Ah, então eles viram que eram colombianos e presumiram que eram criminosos. Os levaram e os torturaram. pues la verdad, pues por eso le digo, no I don't know why they took them. Maybe it was because Eu não sei por que eles os levaram. Talvez tenha sido porque eram colombianos, mas será possível? Acredito que eles certamente perceberam que ele não tinha nada a ver com isso, por isso o deixaram ir. Imagino que, se tivessem sabido, ou mesmo suspeitado que ele estava envolvido de alguma forma, bem, imagino que ainda o estariam mantendo preso agora, certo? É a única coisa que posso te dizer, porque foi exatamente isso que aconteceu. I can tell you because that is exactly what happened. porque eso fue lo que pasó. E você está dizendo que aqueles trabalhadores que foram torturados e depois libertados foram ameaçados de morte? Sí, eso es lo que ellos comentan, lo que les habían dicho que That is indeed what they are saying, that they were told they would be Foi exatamente isso que eles disseram. Que eles disseram que seriam libertados contanto que fossem embora e nunca mais fossem vistos no Equador. Isso explica porque eles têm medo de vir aqui e dar declarações aos meios de comunicação que chegaram. Sinceramente, temos presenciado sobrevoos contínuos nesta área. É verdade que não os ouvimos nos últimos 2 dias, mas antes disso, desde o incidente até ontem, eles sobrevoavam dia e noite. Como eu disse, desde ontem não foram mais ouvidos. Por que eu mentiria para você? Since yesterday they haven't been heard. Why would I lie to you? acá no se los he escuchado, ¿para qué voy a mentirle? In this vacuum, where institutions fail and the state receives Nesse vácuo, onde as instituições falham e o Estado recua, novas formas de liderança emergem, não a partir de canais oficiais, mas de dentro da própria comunidade. Figuras como Dom Vicente, líderes locais que assumem o papel de preencher o vazio deixado para trás, organizando, documentando, se manifestando. É a eles que as pessoas recorrem quando algo acontece. É por meio deles que a informação circula. E é muitas vezes através deles que o mundo exterior toma conhecimento da verdade. Mas esse papel tem um custo, porque em ambientes moldados pelo medo e pela militarização, aqueles que se manifestam tornam-se visíveis. E aqueles que se tornam visíveis, muitas vezes, se tornam alvos. Você sente que o Estado trouxe uma resolução para essa questão? Acha que esse assunto está encerrado? Ou acredita que ainda há mais por vir? No, pues el tema está de que pues la última inclusión que tuvieron. Well, the thing Bem, a questão é que da última vez que eles apareceram, disseram que voltariam por minha causa, porque eu tornei essa denúncia pública. this complaint public. Eso era lo que le habían dicho al compañero de la última vivienda que ellos intervinieron también. That is exactly what they had told Foi me. exatamente isso que eles disseram ao vizinho no último lugar que invadiram, sabe? That was the Essa foi a história que usaram quando foram embora, dizendo a ele que tinham me escolhido pelo nome. Disseram, vamos voltar por causa desse cara, o senhor fulano, porque ele apresentou uma queixa pública. because he filed a public Esta complaint. denuncia pública. Então você foi ameaçado pelos militares por se manifestar e fazer perguntas. O que, de certa forma, é o seu trabalho, porque você é o vice-presidente da comunidade. Você foi eleito pela comunidade justamente para lidar com esse tipo de questão, quando é preciso que alguém descubra o que está acontecendo, ou sabe, tente se comunicar com outra pessoa.
que foi exatamente o que você fez. Try to communicate with somebody else, which is exactly what you did. Así es, pues claro, yo como autoridad que me nombró aquí también la comunidad. Yes, that's exactly right. Naturally, since the Sim, community exatamente isso. appointed me as their Naturalmente, como a comunidade me nomeou como sua autoridade, coube a mim, de uma forma ou de outra, tentar dar sentido, politicamente falando, a esses abusos que estamos sofrendo. Mesmo como morador, acredito que eu teria tentado conversar com eles de qualquer maneira, porque simplesmente desafia a lógica. Não faz sentido chegar e incendiar as casas das pessoas. No nosso caso específico, e não acho que já tenha ouvido falar de algo assim acontecendo em qualquer outro lugar do país durante a minha vida. Estamos testemunhando algo sem precedentes. During my lifetime, we are witnessing something unprecedented. Yo tengo, no he escuchado en alguna parte de mi país que haya Gresagem postera tornilhão assim, tipo, de que First they arrive and burn your home, then they come back and bomb. Primeiro eles chegam e queimam sua casa, depois voltam e a bombardeiam. Em resumo, uma série de ações desse tipo. Para nós, isso é algo totalmente novo, algo que nunca havíamos experimentado antes, como mencionei. Estou nesta região há mais de 30 anos. Estou chegando aos 40 agora, e esta é a primeira vez que enfrentamos esse tipo de abuso. Como resultado, isso nos deixou traumatizados. Sinceramente, ainda não consigo entender completamente, porque, como disse, não houve absolutamente nenhum contato do governo para explicar, para nos dizer, isso foi feito por este ou aquele motivo. No fim, você só espera receber algum tipo de explicação. Mas não, ainda não veio nada do governo. But no, there is still nothing coming from the government. bueno, que les den una explicación, ¿no? Pero no hay nada todavía por parte del gobierno. This reveals a deeper contradiction at the Isso revela uma contradição mais profunda no cerne da atual estratégia de segurança. Embora o crime organizado tenha claramente infiltrado as instituições do Estado, alcançando a polícia, as forças armadas e as estruturas políticas até os mais altos níveis, a força do Estado não é direcionada para cima, em direção a essas redes de poder. Ela é direcionada para baixo, contra comunidades já enfraquecidas por uma década de austeridade. A repressão tem como alvo regiões onde o Estado falhou em oferecer até mesmo os serviços mais básicos, carecendo de infraestrutura, policiamento ou capacidades elementares de inteligência. or the most basic intelligence capabilities. In these desolated places, the state Nesses lugares desolados, o Estado não existe como garantidor de direitos ou de segurança. Ele só existe nos momentos de violência. Eu só gostaria de recomendar um pouco de cautela. Esta é uma situação muito séria. São pessoas perigosas que não estão realmente tentando descobrir o que aconteceu ou resolver um crime, propriamente dito. Elas só querem obter resultados para seus mestres e não vão parar por nada para conseguir isso. they won't stop at nothing just to do that. Sí, Sim, claro, todos nós entendemos isso aqui, mas todos aquí, pero como es que no nos pusimos en una conversa. Oh, yes, here, we all know that. We even Ah, sim, todos nós sabemos disso aqui. A gente até acaba conversando sobre isso entre a comunidade local. E para onde deveríamos ir? Porque onde quer que a gente vá, seremos rotulados do mesmo jeito, mesmo que atravessemos para o outro lado da fronteira. Pelo menos no meu caso, vou te dizer, eu teria que ir para outro país. E eu não quero simplesmente abandonar minhas coisas aqui, coisas que levei tantos anos de sofrimento para conquistar. Imagine ter que deixar tudo para trás de uma hora para outra e recomeçar do zero em outro lugar. É difícil, porque eu já passei por isso uma vez, e agora parece que estou prestes a reviver tudo de novo. Sinceramente, eu realmente não quero passar por isso outra vez. É o que vários dos meus companheiros também estão dizendo. Decidimos não guardar isso só para nós, mas tornar público, deixar o mundo saber. ourselves, but to make it public, to let the world know. As I said before, if my time comes, if I'm dead, Como eu disse antes, se chegar a minha hora, se eu estiver destinado a morrer algum dia, então que assim seja. Que seja a vontade de Deus. No fim das contas, está nas mãos de Deus. Que Ele decida o que será de nossas vidas. Mas uma coisa que devemos fazer, a coisa certa a fazer, é tornar o público global ciente da situação que estamos enfrentando sob este governo. Eles não demonstram respeito pela população. Não nos tratam como seres humanos.
Em vez disso, simplesmente chegam e atacam o povo e depois tentam justificar dizendo que aqueles que detiveram ou atacaram eram terroristas ou algo do tipo. Mas a verdade é completamente diferente. Nós não somos terroristas. Como eu disse, sempre que tiver a oportunidade de me manifestar, eu me levantarei e falarei. Direi a verdade, porque essa é a decisão que tomamos. I will tell the truth, because that is the decision we have made. Y digo la verdad porque pues eso es lo que International concern has not been absent. A preocupação internacional não tem estado ausente. As Nações Unidas emitiram reprimendas. Organizações como a Human Rights Watch levantaram alertas. Até grandes veículos como o New York Times questionaram a narrativa em torno dessas operações. E ainda assim, a trajetória política permanece inalterada. O governo equatoriano continua a se alinhar estreitamente aos interesses de segurança dos Estados Unidos, mesmo enquanto as políticas migratórias resultam em detenção, deportação e desumanização de milhares de equatorianos no exterior, muitos dos quais ainda estão em campos de detenção. De fato, dias após o incidente, Kristi Noem, uma das principais arquitetas dessa política, foi condecorada com uma medalha pelo presidente Novoa. Há uma amarga ironia nesse alinhamento. Um governo que preside o deslocamento e o sofrimento de seu próprio povo em casa, enquanto adota políticas que privam essas mesmas pessoas de dignidade além de suas fronteiras. Nesse sentido, a relação não é meramente cooperativa, é estrutural, uma projeção de poder que flui do centro para fora, com pouca consideração por aqueles que estão nas margens. Bem, a minha observação é que o protocolo padrão, em uma situação mais ou menos parecida com essa, seria o Estado, sabe, começar a investigar, sejam servidores públicos ou até mesmo policiais ou detetives, entende? Tem que haver algum tipo de investigação preliminar sobre o que está acontecendo na área. E muitas vezes isso acontece porque o Estado tem presença ali. Ele tem assistentes sociais, polícia, hospitais, até escolas. Na área onde você mora, há algum serviço? Há uma delegacia onde você mora? Não. no, aquí no, como le digo, lo que pasa. No, not here. As I was telling you, the Não, thing não is, aqui. Como eu estava te dizendo, a questão é que, bem, você não vai encontrar uma nem mesmo nas cidades um pouco maiores. Lugares como Barranca ou Santa Rosa, por exemplo. Eu não vi nenhum posto policial por aqui. Parece que as delegacias agora ficam apenas nas cidades realmente grandes. Lugares como Jambali, Lago Agrio e por aí vai. Ou em locais que se enquadram como grandes municípios organizados. Quero dizer, por aqui, nós somos apenas fazendeiros. Simplesmente vivemos nossas vidas, cada um em sua própria fazenda, cada um em seu próprio pedaço de terra. each of us on our own farm, each on our own plot of land. Su lote de trabajo. Então, a quantas horas de distância você está da delegacia mais próxima? Well, in this Bem, case, nesse caso, estamos falando de aproximadamente 2h30 a 3 horas até Lago Agrio. Agrio. This is not simply a security crisis. Esta não é simplesmente uma crise de segurança, mas uma crise política, uma guerra assimétrica. Não se trata de uma guerra entre forças iguais, mas de uma dinâmica em que, em vez de receber proteção e benefícios do Estado, incluindo o devido processo legal, as pessoas são tratadas com desconfiança pela doutrina. E todo o peso do Estado é direcionado contra populações sem capacidade real de se defender. Comunidades como San Martín não têm respaldo institucional, nem a representação política efetiva, nem estruturas políticas capazes de responsabilizar. Capable of holding power accountable. At the same time, the concentration of authority within the Ao mesmo tempo, a concentração de autoridade dentro do poder executivo levanta novas questões, pois enquanto o Estado exerce uma força avassaladora nos territórios rurais, inúmeras denúncias de corrupção e de redes criminosas nos mais altos escalões, incluindo o presidente, permanecem sem investigação. Esse desequilíbrio é difícil de ignorar. Ele sugere um sistema em que a responsabilização é seletiva e o poder cada vez mais centralizado. Acho que tenho uma pergunta importante para você. Você vive na fronteira, e é uma fronteira muito porosa e perigosa ao lado da Colômbia. Como vocês se sentem? Como estão? Precisam lidar com bandos criminosos? São ameaçados às vezes? Você vê algum tipo de atividade ilegal acontecendo? you know,
Do you see any kind of illegal activity going on? Não, não acho. Olha, para ser honesto e falar a verdade, Norque, como diz o ditado, é preciso se manter fiel à verdade. So, let me put it this way. To be honest, and Então, deixe-me colocar desta forma. Para ser honesto e falar a verdade, porque, bem, como diz o ditado, a verdade vale até morrer por ela, certo? Mas falando com sinceridade, é lógico que estamos situados bem aqui, bem na porta de um país onde a coca é cultivada, onde as pessoas tiram seu sustento dessa plantação. Acredito que o mundo inteiro sabe disso. Não é só a Colômbia, pelo que entendo, o Peru e a Bolívia também dependem da coca, do cultivo da coca. Portanto, seria completamente ilógico alguém dizer, não, eu não sei nada sobre isso, não tenho ideia de nada disso. Quero dizer, essa é simplesmente a realidade das coisas. No entanto, e este é um ponto muito distinto, However, and this is a very distinct point, que se diga a lo que está haciendo el gobierno con nosotros, que es muy distinto porque nosotros estamos aquí a poco paso de frontera, nosotros estamos aquí al pie de la frontera. that does not justify what the government is doing to us. isso não justifica o que o governo está fazendo conosco. Estamos bem aqui, a poucos passos da fronteira, na zona adjacente à Colômbia. Pode-se dizer que estamos firmes, enfrentando tudo de frente, encarando todos os perigos, mas isso ainda não justifica o governo nos tratar assim só por causa de onde vivemos. De jeito nenhum. Porque se essa fosse a justificativa, então teriam que reprimir todo o Equador. Encontraram cocaína em caixas de banana? Não aqui. They have found cocaine in banana boxes, not in here. De onde você vem? San Martín. ¿O de dónde salen esas? Normally, there should be a build trust. Normalmente, deveria haver uma confiança construída entre o Estado e a comunidade e também entre as associações comunitárias. Afinal, eles são simbióticos. Precisam uns dos outros. Mas o que vemos aqui é diferente. Em vez de tentar se aproximar dos líderes comunitários, dos representantes e dos moradores da região, eles estão sendo atacados. Um ataque militar que, como você mencionou, eles nem sempre são informados ou sequer têm consciência de que está acontecendo. Então, não há muita confiança sendo construída ali, e essa confiança é essencial para tornar a área segura. Como você se sente em relação a essa questão específica, essa questão da confiança que deveria existir entre o Estado e a comunidade? O sea, sí, como usted lo dice, es muy cierto. É assim como você o diz e o ads, Dalit. Just as you put it, it is absolutely true. At least from my own experience when I lived for a time back in Pelo menos, pela minha própria experiência, quando morei por um tempo na minha região natal, meu local de nascimento em Los Rios, a polícia de lá realmente tentava se envolver com o público, estabelecer um diálogo e criar empatia, fomentar a confiança, por assim dizer. Eles chegaram até a criar uma unidade chamada Polícia Comunitária. Não tenho certeza se ainda está em funcionamento hoje, mas anos atrás ela definitivamente operava. Era assim que se interagia com o policial comunitário. Em outras palavras, esse era o objetivo da polícia, aproximar-se da cidadania, dos moradores dos bairros, num esforço para cultivar a confiança mútua. Era um processo que envolvia a participação de ambos os lados, entende? Mas aqui, bem, isso não se vê de jeito nenhum. Como mencionei, tudo o que testemunhamos aqui são abusos de autoridade, ações totalmente arbitrárias. Estou te levando simplesmente porque posso, sem absolutamente nenhuma justificativa. with absolutely no justification whatsoever. Esse é o paradoxo da estratégia atual. Estamos viendo atropellos y bueno, y esto lo hicimos porque esto y ya nomás y sin justificar nada. This is the paradox of the current strategy. In the name of security, the state weakens the very... Em nome da segurança, o Estado enfraquece justamente as relações que tornam a segurança possível. Em nome do combate ao crime, ele afasta as populações, cuja cooperação é essencial para enfrentá-lo. E na ausência de confiança, a legitimidade começa a se corroer, deixando para trás, não a estabilidade, mas uma forma mais profunda e duradoura de insegurança. Quando estávamos finalizando este relatório, recebemos uma mensagem do povo de San Martín, um SOS denunciando a extrema angústia e o perigo que sua comunidade enfrenta enquanto operações militares indiscriminadas continuam na região. Para eles, o risco de se tornarem um falso positivo nesta guerra está se tornando cada vez mais real.
increasingly real.